Agora tem uma pergunta para você, Éder. O Lucas Elias está Pronto. perguntando o seguinte, ó. Éder, nos casos de abusos a criança e adolescente, como lidar com essas situações? Infelizmente, a gente sabe que acontece muito e professores, principalmente a presença de assistentes sociais e psicólogos na escola, eles vão identificar isso, né? Isso é verdade. Olha, o abuso sexual, ele é algo assim muito recorrente e muito sério, certo? É por isso que é importante, né? Existe uma diferença, que é a diferença da escuta qualificada e da escuta especializada, né? Eu acredito que toda a rede, né, de garantia de direitos de crianças e adolescentes, Lucas Elias, né? Essa rede tem que estar preparada, né, para referente à escuta especializada. Porque no caso da escuta especializada, a gente precisa ter conhecimento e saber como lidar para que a gente não fique revitimizando a vítima. Então, é uma pergunta sua muito importante, né? A gente tem também habilidade com isso, para que a gente possa realizar essa escuta especializada, certo? Mas no caso de abuso sexual, a gente encaminha o caso também para o conselho tutelar, é muito importante, certo? E é muito importante também a gente trabalhar com o sigilo e com a ética, para que a gente não venha expor, e quando eu falo a gente, não é só a gente, a rede para onde a gente vai encaminhar, certo? Por isso que é muito importante a gente saber para onde encaminhar, para quem encaminhar, com quem dialogar, e aquilo que a gente vai relatar, colocar no nosso relatório, no nosso encaminhamento, né? Porque existem hoje, Adriano, infelizmente, né, e com todo respeito, né, existem profissionais e profissionais, né? E a gente percebe, de acordo com alguns diálogos de alguns colegas, né? Eu não estou criticando ninguém, não. Quem sou eu? Nada disso. Mas diálogos de alguns colegas que já falaram que alguns temas, né, alguns casos sigilosos, né, aconteceram e que alguém pegou, leu o relatório. É por isso que é muito importante a gente saber para onde caminhar, para quem caminhar, né, e como justamente está, como é que eu digo, tá, na realidade, dirigindo, né? Na realidade, está no nosso código isso. Está no código de ética, mas era uma outra palavra que sumiu agora. É como a gente vai, na realidade, tá ali, no caso, né? A gente vai estar realizando, encaminhando o caso, certo? Então isso é muito importante, né? Agora o sigilo. Isso, e os caminhos, né? Os caminhos, as diretrizes, como é que a gente vai direcionar tudo isso, né? Então, assim, às vezes um profissional tem muita experiência sobre isso, Lucas Elias, mas às vezes a rede está despreparada, né? Ou alguns da rede, né? Então, às vezes a rede também tem um preparo, isso é muito importante, né? Mas no abuso sexual é importante a gente caminhar. A importância lá do aprimoramento intelectual e profissional, porque quando você lida com casos complexos, se você não constantemente se aprimorar intelectualmente e profissionalmente, você está perdido. Está perdido. E é importante também, Adriano, a gente saber deixar, né, o aluno falar mesmo, no momento do que ele for falar sobre abuso, e quando o aluno fala sobre abuso, ele fala justamente com a pessoa que ele confia. É por isso que é importante a gente não quebrar a confiança. Primeiro, pelo nosso sigilo, certo? Pela nossa ética profissional. E segundo, porque tem uma criança ou um adolescente confiando, uma pessoa confiando na gente, né? E quando ele pede para a gente não contar para ninguém, é porque ele está confiando na gente. E se a gente contar para alguém e ele descobrir que a gente contou, ele não vai confiar, não é só na gente, não. Experiência própria, eu digo para vocês, de acordo com os atendimentos, com as vivências e experiências, não vai contar para mais ninguém. E a gente não pode... e a gente não pode fazer... Você tirou a palavra da minha boca. A gente não pode fazer com que cause uma ruptura, certo? E é importante também, Lucas Elias, né? Eu volto a falar, e eu faço capacitações para isso também, referente a isso, a gente não fazer perguntas que a vítima possa se revitimizar, certo? É muito importante. Mas muito boa a sua pergunta.
Se eu respondi, me fale aí, viu, Lucas Elias? Se eu não respondi, me fale também. Com certeza respondeu, né, Lucas? Fala aí. A Cislândia Lima está dizendo: gostei da estratégia da abordagem dentro da comunidade. Acredito que esse trabalho corpo a corpo é bem mais produtivo. Concordo plenamente com essa ideia. Está concordando com a sua estratégia. É porque né? não adianta, Cislândia Lima, não adianta a gente conscientizar o aluno e a gente não conscientizar e não trabalhar com a prevenção com a família do aluno, na comunidade. Né? O aluno, às vezes, ele é muito na escola daquilo que ele vivencia em casa ou na comunidade. Ele vai refletir na escola. Então, é importante a gente realizar esse trabalho de conscientização, de prevenção e de combate ao bullying, né, dentro da comunidade. Sim. Éder, uma outra questão. Você, em algum momento da sua fala, você citou visita domiciliar. Assim, Vou até... Estava em pé, vou até sentar. Então, a gente sabe que talvez nas escolas a visita domiciliar não vai ser com a mesma frequência de outros espaços socioocupacionais. Talvez você vá fazer casos de evasão, em algumas outras situações mais delicadas, mais complexas. E aí existe aquela questão, a gente sabe que, infelizmente, né, não deveria, mas acontece, ainda existe muita visita domiciliar com viés fiscalizatório. Como se evita isso? E com que frequência você faz suas visitas domiciliares? Eu realizo muitas visitas domiciliares, certo? E como eu também realizo busca ativa, certo? A busca ativa, ela é um papel exclusivo do assistente social? Não. Mas a gente pode dar a nossa contribuição, né? E a busca ativa, ela é diferente da visita domiciliar. Uma pergunta é sobre visita domiciliar, vamos falar sobre a visita domiciliar, certo? O primeiro passo é que, o que é a visita domiciliar, Adriano e demais ouvintes, colegas, né? A visita é um espaço onde a gente pode colher muitas informações, né? Conhecer muito sobre a realidade do aluno e da respectiva família do aluno. O nosso objetivo ali não é um objetivo investigativo, jamais, não. O nosso objetivo ali não é um objetivo policialesco, né? Também não. Não é um objetivo de confrontar aquela família, aquela realidade, não. A gente vai estar ali para analisar a situação familiar, a gente vai estar ali para analisar a prevenção ao risco, as vulnerabilidades, né? Expressão da questão social, talvez o risco já estabelecido. Esse vai ser ali o nosso objetivo, Adriano, certo? Qual o primeiro passo da visita domiciliar, né? Agendamento. É importante a gente agendar a visita domiciliar. E aqui uma pergunta, né? Tem alguns profissionais, inclusive colegas nossos, assistentes sociais, que dizem: eu acho que não é agendamento, Éder. Eu digo: por que não? Porque aquela família vai camuflar. Aí eu faço uma pergunta. O Lucas Elias, ele fez uma pergunta para a gente sobre abuso sexual. E vai conseguir camuflar se a gente receber uma denúncia, por exemplo, de um abuso sexual, né, daquele aluno, uma criança ou um adolescente. E por mais que a gente agende, a gente vai camuflar? Será que o abusador vai deixar de abusar até enquanto ainda não foi, ninguém ainda ficou sabendo do caso? Né? Então, o primeiro passo é o agendamento. O assistente social, agente organizado, né? E a gente deve trabalhar de forma organizada, até para que a família esteja aguardando a gente não perca tempo. Às vezes a gente pega um transporte, tem localidade da zona rural que é mais de 1 hora de relógio, né? Então ali requer tempo, requer combustível, um motorista. A gente podia estar realizando outra intervenção lá na secretaria ou em outra escola, a gente vai lá, bate na porta, não tem ninguém. Quando a gente agenda, já tem alguém aguardando a gente, certo? Após o agendamento, certo? Já que a gente está se tratando de educação, né? Então, a visita domiciliar na educação básica, após o agendamento, agendamos, já estamos ali, qual é o primeiro passo? Já estamos naquela residência, Adriana, é a gente observar qual a expressão da questão social que está impactando o desempenho escolar do aluno. Isso é muito importante na visita domiciliar, certo? Sim. É importante também
né? Tem gente que coloca, nesse momento, não é importante a gente colocar nessa visita, a gente não pode se deter, né, a fazer um descritivo do cômodo. A gente coloca: a casa é limpa, a casa é asseada. Esse não é o nosso objetivo, Adriano, de jeito nenhum, né? O nosso objetivo é entender como que a individualidade é possível ser vivida dentro daquele espaço coletivo, né? Por que a gente vai entender? Porque o ambiente, na realidade domiciliar, é um contexto, né, onde os relacionamentos domiciliares eles vão se desdobrar e fazer com que a proteção da criança, do adolescente, né, seja de uma forma integral. E quando eu falo de uma forma integral, no seu desenvolvimento emocional, né, psíquico e físico. Isso é muito importante, né? Dentro da própria visita domiciliar, é importante também, Adriano e demais ouvintes, a gente fazer observações com o objetivo de identificar os potenciais riscos que possam trazer algum tipo de violação, né? A gente pode também identificar alguns potenciais de forma de apoio que a família possa dispor no sentido de traçar cuidados, né, para a criança, para o adolescente. É importante também a gente entender, né, aquela casa, aquela residência como a extensão daquela relação que o aluno, que é a criança ou adolescente vai vivenciar, vai desenvolver na escola, com aquilo que eu falei para você. O que o aluno desenvolve na escola, às vezes, é muito do que ele vivencia em casa, é muito do que ele vivencia na comunidade, às vezes. É importante também a gente perceber se o ambiente daquela residência propicia, Adriano, uma inclusão, né? Perceber como é que a família está se envolvendo no processo de aprendizagem com o aluno, né? Ter um diálogo, uma conversa sobre o papel da educação, a importância da educação na vida da criança, né? Orientar a família para que a família possa justamente estar acompanhando o alunado, né? O seu filho, referente à atividade pedagógica que vai para casa. A gente percebe hoje nas escolas, em várias escolas, alunos, crianças que vão para casa, Adriano e demais colegas ouvintes, que vão para casa com atividade e voltam no outro dia da mesma forma que foi na pasta ou na mochila, em branco. O culpado é o aluno? Não. O aluno tem responsável. Então, dá a entender que nem o pai nem a mãe sequer perguntou ou sequer abriu a mochila ou abriu a pasta do aluno para saber, né, se foi alguma atividade para casa. É importante também, nesse momento da visita domiciliar, Adriano, a gente ter um diálogo com a família sobre o aspecto socioeconômico. Isso aqui é muito importante, né? Às vezes tem um pai desempregado, ou tem uma mãe desempregada, ou ambos desempregados. A gente sabe que o desemprego, né, a pobreza, né, expressão da questão social, né, e é muito importante, né, na realidade eu não ia falar nem sobre expressão da questão social. O desemprego, a pobreza, acaba trazendo um impacto negativo, né, para aquela criança, para aquele adolescente, né. A gente percebe aí que tem casos, né, de alunos, né, a gente escuta relatos, né, e com as nossas vivências e experiências, que deixam de ir para a escola por causa de um chinelo que não tem. E a família, ela vivencia, né, vive com o Bolsa Família, que não é Bolsa Família não conta como renda per capita familiar, né, então vive apenas de R$600, certo? Tem alunos que vão para a escola por causa do lanche. É por isso que eu falo da importância, falei no início, da importância do nosso acolhimento para com aquele aluno. Se colocar no lugar da fragilidade, no lugar da expressão da questão social, certo? Então, o desemprego, a pobreza, né, são algo assim muito sérios, né, e que a gente deve levar isso muito em conta, né, para que a gente possa justamente estar orientando essa família e encaminhando para o CRAS. Nós sabemos que existe a lei de benefício eventual, né, e na lei a gente sabe que tem municípios que tem ali o aluguel social, tem municípios que tem ali a cesta básica, né, que é o benefício eventual da provisão de alimentos, né, esse é o termo técnico, né, que é a cesta básica, e a gente encaminha, né, um benefício eventual, mas ameniza, né, ajuda, eu não gosto de utilizar o termo ajuda, né, mas ameniza um pouco aquela situação, pelo menos alguns dias, porque a fome não espera. Então vamos encaminhar,